Imagina uma tatuagem. Ela pode ser qualquer coisa. Com um bom comercial por trás, dificilmente as pessoas vão rejeitar. Na propaganda do Santander, para mostrar o adesivo, eles pegaram um kit feminino de batom e espelho. Então, primeiro eles lançam o problema, depois trazem a solução. Quando as pessoas estão incomodadas com o problema, eles apresentam a solução, fazem uma mídia em cima daquela solução e as pessoas aceitam. Então, é uma possibilidade, né? Eu acho mais plausível do que o chip, aquele implantado na pele, via seringa, mas já existem outras tecnologias, inclusive a pele desenvolvida já com chip, pele humana desenvolvida com chip, já está em fase de teste, onde todas as suas informações estará inserida na sua pele. Então, cortam uma pele, faz o processamento e fica tudo registrado ali. Então você não precisa carregar documento, não precisa carregar mais nada. Então essa é a facilidade que eles apresentam. Bom, vamos começar com a igreja de Pérgamo. Apocalipse 2:12. Apocalipse 2:12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim também tens o que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrita um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Chama a atenção para o versículo 16. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Mais à frente eu vou falar sobre isso. Algumas informações sobre Pérgamo. É uma cidade, o nome da cidade chama Cidade Alta ou Cidadela. Também tem a questão do Pérgamo devido a pergaminhos, que eu vou explicar mais à frente. Era a capital política da província da Ásia, na época. Residência do procônsul, autoridade maior da romana. Centro literário famoso por sua biblioteca. Em Pérgamo tinha uma biblioteca que chegou a ter 400.000 pergaminhos. Competia diretamente com Alexandria. Com o tempo houve um boicote por causa de Alexandria com relação a Pérgamo. Eles pararam de enviar o papiro para Pérgamo, e aí em Pérgamo eles desenvolveram o pergaminho, que é pele de animal. Em 29 a.C. dedicou-se Pérgamo um templo oculto ao imperador Augusto. Na aula passada nós falamos a questão da adoração do imperador, o que significava
construir um templo dedicado ao imperador, o prestígio que a cidade recebia, tendo um templo dedicado ao imperador, e a visita desse imperador na cidade para a inauguração desse templo. E nesse caso aqui, esse templo ficava na cidade e o imperador morava na cidade. Pérgamo ficava a 100 quilômetros de distância aproximadamente de Esmirna. Era uma fortaleza natural e idólatra. Era um centro educacional e cultural, principalmente porque tinha uma das maiores bibliotecas do mundo na época. Só ficava atrás da Alexandria, no Egito. Tinha 4 seitas. Basicamente tinha 4 seitas na cidade: o culto a Zeus, o culto a Dionísio, a Asclepio e a Atenas. O principal deus era o Asclepio, o deus da medicina, simbolizado por uma serpente. A gente vai ver mais à frente. Era famosa pela medicina justamente por causa do culto desse deus. Isso atraía muitas pessoas para aquela região. Recebia visitantes em busca de cura. O texto vai falar que em Pérgamo está o trono de Satanás. E nós vamos entender por que vai ser dito dessa forma. Tornou-se centro da idolatria pagã e político-religiosa, tanto por o culto a esses deuses, mais o culto ao imperador. Pessoas vinham uma vez por ano curvar-se e adorar, queimar incenso a César. Nós vimos que, eu falei em aulas anteriores, que o culto ao imperador era algo obrigatório. Roma tinha uma questão interessante. Roma tinha os seus deuses e também cultuava o imperador. Todos os povos conquistados, eles tinham que prestar culto ao imperador, acender incenso, curvar-se diante do imperador. Ao transitar na rua, se cumprimentava: César é o Senhor. O cristianismo, a igreja, enquanto ela ficou na sombra do judaísmo, ela não foi perseguida. Porque o Império Romano entendia que ela era uma ramificação do judaísmo. A partir do momento que o Império Romano percebeu que ela era tratada como uma seita independente do judaísmo, o Império Romano começa a perseguição. E essas igrejas estão retratando exatamente isso, essa perseguição pela falta do culto ao imperador. A carta, como todas as outras, começa com um elogio. Conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Essa questão, essa expressão, onde Satanás habita, é uma expressão metafórica. Mas, ao analisar, nós vemos as coisas que aconteciam em Pérgamo, nós vamos entender que, apesar de não ser no sentido literal, mas no mundo espiritual, era uma fortaleza de Satanás realmente. Qualidade de Pérgamo: conservas o nome de Jesus e não nega a fé. Isso nós vamos ver mais à frente, que existiam 2 grupos dentro da igreja. Um que no primeiro momento resistiu, e o outro que era aquele crente, como a gente costuma dizer, o crente Raimundo. Estava na igreja e com o pé no mundo. Ao mesmo tempo que ele viria cultuar ao Deus de Israel, ele participava das festas que eram promovidas aos outros deuses e comia nessas festas, nos banquetes, participava desses banquetes. Então existiam 2 classes de crente. E nós vamos entender por que ele fala determinadas coisas, justamente confrontando esses 2 tipos de crentes que existiam dentro da igreja. A igreja viveu os dias difíceis e prevalecer. Antipas era um pastor nessa igreja,
e por não prestar culto ao imperador, foi morto. Então não se tem muitas informações sobre Antíoco. Sabe-se que ele era um pastor nessa igreja, lá em Pérgamo, e ele se recusa a prestar culto ao imperador. Consequentemente, o Império Romano pôs fim na vida dele. Só que agora o texto está falando o seguinte: os dias de Antípas são passados. A igreja vai enfrentar uma nova dificuldade, vai enfrentar uma nova perseguição, e ela tem que se manter-se genuína. Daí vem a questão do trono de Satanás. Para nós entendermos a questão do trono de Satanás, eu vou sair de Pérgamo, vou lá na origem das coisas, para depois eu retornar para Pérgamo. Isso vai fazer todo sentido quando eu terminar. Por isso que eu não quero correr com essa aula, pretendo dar ela em 2 aulas, para que nós compreendamos realmente o porquê esse nome, trono de Satanás. E isso, para nós entendermos, nós temos que ir lá na origem. E as coisas que aconteceram lá, aconteceram em Pérgamo, acontecem nos nossos dias. Então, exatamente essa busca, lá no passado, passando por Pérgamo, por Roma, e muitas dessas coisas estão acontecendo nos nossos dias. Trono de Satanás. A cidade abrigava a maior concentração de centros idólatras do Império. Dentre todas as outras cidades das 7, Pérgamo estava bem inserida nesse contexto de culto a outros deuses. A Acrópole de Pérgamo era uma fortaleza construída a 300 metros da altura da montanha, e lá tinha o templo de adoração ao imperador Augusto, o templo de adoração a Zeus, que é o deus grego, equiparado ao nosso Deus, o criador de todas as coisas, o templo a Esculapio ou Asclepio, que é o deus da medicina. Existiam naquela época 200 santuários de culto a esse deus em toda a região. Existia o teatro de Pérgamo, onde prestava culto a Dionísio, deus do vinho e das festas. Então Pérgamo estava totalmente inserida. Essa é uma maquete da Acrópole de Pérgamo, erigida do templo romatório, 300 metros acima da planície da cidade. Três características interessantes quando se fala sobre o trono de Satanás. Primeiro, culto ao imperador. Vigário de Deus na terra era o mesmo que adorar a besta do Apocalipse do Anticristo. Então, esse imperador, ele tinha que ser adorado. Todos os súditos do reino era obrigatório adorar o imperador. Se não adorasse, morria. O culto a Zeus, que é o deus grego, atentava diretamente contra o Deus criador de todas as coisas, que é o nosso Deus, significando adorar o dragão apocalíptico. E terceiro, o culto a Esculapio, o Asclepio, o Deus que regenerava, o Deus que curava, ele atenta diretamente quanto à ação do Espírito Santo. Ou seja, comparando a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, as práticas idólatras que eram praticadas em Pérgamo atingia diretamente a Trindade. Por isso que eu quero sair agora de Pérgamo e ir na origem, para nós entendermos todo esse contexto, e vocês vão perceber que Pérgamo é uma cidade estratégica para toda a idolatria que chegou até Roma. A Bíblia vai falar de 2 Babilônias. A Babilônia física, o Antigo Testamento vai falar muito sobre ela, e a Babilônia espiritual, que Apocalipse vai tratar sobre ela. Saddam Hussein, antes de ser deposto pelos Estados Unidos, ele já tinha todo o projeto para reconstruir a Babilônia.
inclusive a moeda com a imagem dele. Quando houve a invasão dos americanos e ele foi destituído, esse projeto faliu. Creio eu que uma providência de Deus em não permitir que ele reconstruísse a Babilônia. Ele ia reconstruir fisicamente. Todas as duas Babilônias, tanto a física quanto a espiritual, todas elas são perseguidoras, foram perseguidoras e são perseguidoras dos cristãos, tanto do Antigo Testamento quanto a espiritual, que está presente aí nos nossos dias. A gente sabe da grande meretriz quem que é. Então todas elas, ao longo da história, ela tem por característica perseguição aos cristãos. A idolatria é perseguição aos cristãos. Onde surge a Babilônia? Ela surge com Nimrod. Nimrod era filho de Cush, neto de Cã e bisneto de Noé. Nós sabemos a história. Depois do dilúvio, Noé e sua família desce em terra firme. Ele planta uma vinha e logo em seguida ele se embriaga. Cã vê o pai nu e bêbado. Ele não cobriu a nudez do pai, chama os irmãos entram de costas, cobrem a nudez do pai, e Cã acaba sendo amaldiçoado por causa disso, por causa desse ato dele. E Nimrod, ele é neto de Noé. Ele fundou as cidades da Babilônia e Nínive. Nós já falamos aqui, estudamos sobre Nínive, uma das piores cidades que já existiram e que Deus não teve misericórdia. Deus manda Jonas pregar em Nínive, porque Deus ia destruir Nínive. Jonas, em vez de ir, ele fugiu, porque ele sabia a crueldade do povo de Nínive. Babilônia fica na região do Iraque. Não é à toa porque Saddam Hussein queria reconstruir a Babilônia, porque ele era da região. A Bíblia vai chamar também de terra de Sinear, e fica na região da Mesopotâmia. Diferente da nossa tradução, Nimrod, o nome Nimrod, a nossa tradução é muito ruim, muito falha. Ela acaba dando uma característica positiva a Nimrod que ele não tinha. Ele era exatamente o contrário. A Bíblia fala que Nimrod era um valente diante do Senhor. Na realidade, quando a gente ouve essa expressão, a ideia que nós temos é que ele era alguém importante para o Senhor. E na realidade ele era o oposto disso. Nimrod significava revolta, rebelião, vaidade e inimizade. Ô Nilson. Oi? Por que quando Cã viu o pai Noé nu, ele amaldiçoou o filho? Sendo que o próprio Noé estava nu, né? Não entendi. Ela está perguntando a questão de Noé, quando Cã viu o pai nu, que ele amaldiçoou, descobriu a nudez do pai. Quando a gente vai estudar essa questão da nudez do pai mais a fundo, lá no hebraico, existe uma linha de interpretação que não foi simplesmente o ato de ver o pai nu. Foi algo muito mais profundo do que isso. Quando fala descobrir a nudez do pai, comparando isso com outros textos bíblicos, quando fala descobrir a nudez, é que ele deitou com a mulher do pai. Então o ato foi muito mais grave. Não foi simplesmente ele ter visto o pai embriagado e nu, mas diante das circunstâncias, ou não se sabe o tempo que isso aconteceu, mas buscando no original,
existe essa linha de interpretação que ele deitou com a mulher do pai. A Bíblia trata isso como descobrir a nudez do pai. Então o fato é mais grave do que simplesmente você ver o pai nu e sair falando. Essa é a região da Mesopotâmia, a região do Iraque, onde a Babilônia foi construída. A Babilônia física. Babel significa perturbação, desordem. A gente sabe a questão da construção da Torre de Babel. Ela tinha implícito um objetivo. Quando Nimrod ele quis construir uma torre, ele quis chegar até o céu, na realidade ele cogitava o mesmo sentimento que existia no coração de Satanás, de ser igual a Deus, de assentar-se no lugar de Deus. Lá em Êxodo 28:2 vai falar que Lúcifer também alimentou essa intenção, por isso ele foi deposto do céu. Quando eu falo Lúcifer, existe um erro aí de interpretação. Lúcifer significava anjo de luz. Após a queda que ele vai ganhar outros nomes, como Satanás, como dragão, como serpente. Mas o nome Lúcifer significa anjo de luz. Então ele tinha livre trânsito do céu. Consequentemente, ao construir a Torre de Babel, Nimrod vai levar o povo a adorá-lo. E Nimrod foi protótipo de vários homens que ao longo da história se intitularam como Deus e exigiram adoração. E aí nasce toda a idolatria e que ela vai perpetuando até os nossos dias. É claro que em cada cultura ela vai ganhar uma conotação diferente. Ou essa pessoa que incorpora esse sentimento, ele vai ter um nome diferente. Ele vai receber o nome de Baal, Marduk, Moloque, Dagon, Osíris. São deuses que são homens que se intitularam Deus, foram cultuados. Na realidade são demônios que estão por trás desses deuses. Cada um tem seu significado, cada um representa alguma coisa na sua cultura. Nós não temos tempo de abordar cada um deles, mas lendo o Antigo Testamento, nós vamos ver Israel envolvido com esses deuses, inclusive em determinados momentos sacrificando o próprio filho em adoração a esses deuses, principalmente a Moloque e a Baal, que exigiam sacrifício de crianças, sacrifício de pessoas humanas. E Israel, em determinados momentos da história, ele vai cometer esse pecado e vai ser duramente punido por Deus. Paralelo a isso, nós temos Nimrod, Semíramis e Tamuz. Nimrod casa com Semíramis, e desse casamento vai gerar um filho, que é Tamuz. E nós vamos entender também essa questão de Tamuz, o que isso representa nos nossos dias. Semíramis era uma sacerdotisa, esposa de Nimrod. Sendo esposa e mãe de dois deuses, que Nimrod era considerado como um deus, e o filho também vai ser considerado como um deus, e vai ser adorado como um deus, ela vai se proclamar rainha dos céus. Abra comigo Jeremias, esse texto é muito importante, muito interessante, lá em Jeremias 7, 16 a 20. Coisa terrível é quando você
ora ao seu Deus e você recebe uma resposta dessa aqui. Partido 16. Tu, pois, Jeremias estava intercedendo diante de Deus pelo povo. E olha a resposta que Deus vai dar para Jeremias. Tu, pois, não interceda por este povo, nem levantes por ele clamor e oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. A oração de Jeremias, intercessória por esse povo, devido ao pecado desse povo, estava incomodando a Deus. Acaso não vês tu o que andam fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmo para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que minha ira e o meu furor se derramarão sobre ele, sobre este lugar, e sobre os homens, sobre os animais, sobre as aves do campo e sobre os frutos da terra, arderá e não se apagará. Contexto desse texto: 150 anos antes, Deus já vinha alertando o povo concernente à idolatria e ao arrependimento. O Império do Norte já tinha caído em 722, as 10 tribos. Deus mandou profetas para falar com as 10 tribos, não ouviram. Agora Deus manda Jeremias para falar com o povo: se vocês não se arrependerem, se vocês não mudarem, trarei juízo sobre essa nação. E apesar de 150 anos, Deus falando, Deus mostrando, Deus dando sinais, o povo continuava na idolatria. Nada fazia o povo mudar. A ponto que Deus, nesse texto, Jeremias está intercedendo pelo povo, por isso que ele é chamado do profeta chorão, porque Jeremias se derramava diante de tudo aquilo que o povo estava fazendo. E conhecendo Deus como ele conhecia, Jeremias intercedia pelo povo, ele chorava diante de Deus pelo povo, para que Deus tivesse misericórdia. E por mais que Deus tinha misericórdia com aquele povo, eles não se arrependiam e continuavam pecando. Ao ponto que Deus falou assim: chega, não é a mim que eles querem, eles estão adorando a outros deuses. Os filhos buscam a lenha, os pais preparam fogo, as mulheres fazem o bolo e eles oferecem sacrifício a outros deuses. A Bíblia chama isso de prostituição. E Deus estava irado com esse povo, e a justiça de Deus viria sobre esse povo como veio. Deus vai levantar a Babilônia, Nabucodonosor, ele vai invadir Jerusalém, vai levar a nata da sociedade toda para a Babilônia cativo. Lá eles vão permanecer por 70 anos. O restante que ficou naquela terra sofreram muito, porque a terra ficou em total miséria. O templo foi destruído e foi queimado. Somente na Babilônia, depois de muito sofrimento, depois de serem escravos na Babilônia, é que eles se voltam para o Senhor. E aí Deus tem Daniel, tem Ezequiel, profeta que Deus manda para a Babilônia. Um vai ser assessor do rei, primeiro-ministro, e o outro vai ficar com eles no acampamento. Ali, no cativeiro, eles vão entender todo o pecado que eles tinham cometido contra Deus. E ali eles vão se voltar contra Deus. E após 70 anos, Deus vai levantar Ciro para mandar eles de volta para a terra. Então essa Semíramis, ela
conhecendo toda a história, ela vai induzir o povo a prestar culto a Tammuz. Ela vai lançar uma história que Tammuz morreu e que ressuscitou, e que esse era o Messias, e vai levar o povo a adorar. Então, eles vão adorar Nimrod, o pai, como Deus, vão adorar a mãe e vão adorar o filho. Ele deveria ser adorado como Deus da colheita, porque a semente morre e ressuscita periodicamente. Muito sutil, porque a grande maioria era gente pobre, simples da agricultura, e era uma linguagem que eles entendiam. Eles plantavam, então eles entendiam essa linguagem. Com os filhos nos braços, deu origem ao mistério da mãe e da criança, de onde procede a mariolatria romana, ou seja, o culto a Maria, a mãe de Jesus. É de lá que vem esse culto, a Maria e a mãe de Jesus. Então o slogan católico: peça a mãe que o filho responde. Vários carros têm esse slogan na traseira. Ou seja, tira o poder intercessório e joga o único caminho, que é Jesus, e joga um intermediário, que é Maria. Então, se você quer alguma coisa, você pede à mãe, que o filho não vai recusar um pedido da mãe. E isso a Igreja Católica ensina. Ela se propagou, assim como Nimrod, por diversos nomes, em diversas culturas: Artat, Tammuz, Isis e Horus no Egito, Afrodite e Horus na Grécia, Vênus e Cupido em Roma, e Maria e Jesus, de uma certa forma, quase todas as regiões. Só uma pergunta, Maria, fala na Bíblia como que ela cresceu? Como que ela? Como que ela morreu? Não. A história trata que Maria morre em Éfeso. João estava preso na ilha de Patmos em 96. Então, logo o imperador Domiciano morre, João é libertado e retorna para Éfeso. E Maria morava em Éfeso e lá ela morre. É o que a história retrata a respeito de Maria. A Jenny falou que ela foi assunta. Aí eu falei para ela, não fala, eu vou chegar na Bíblia. Aí ela mudou o assunto.